Muito boa noite, meu amado irmão. É um prazer poder estar com você nesse domingo à noite e falar um pouco de Deus, da palavra dele, a você, a todos nós que necessitamos da bênção de Deus, do amor de Deus, da misericórdia do nosso Senhor. Eu quero deixar um abraço a você que nos assiste nesse momento e também aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Porto Belo e os irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimbros. Como eu tenho dito, Zimbros é um bairro da cidade de Bombinhas, que é a cidade vizinha aqui à nossa. O nosso desejo é que Deus fortaleça, ampare, que Deus possa tomá-lo pela mão direita, conduzindo você, a sua família, para as mais ricas bênçãos e proteção do nosso Deus. Meu amado, eu quero ler aqui com você o texto de Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus vive em nós. Ele veio para morrer por nós. E hoje nós temos a plena certeza que ele habita na pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Quero orar com você agora para pedir a direção de Deus para esse momento todo especial. Onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos buscar a direção de Deus. Pai eterno, muito obrigado a Deus por esse momento. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de poder falar a tua palavra mediante esse instrumento, ó Deus, da mídia, Facebook, e também, ó Pai eterno, nós clamamos por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que as tuas mãos poderosas estejam sobre todos, guardando a todos, guardando e protegendo também, ó Deus, as famílias de todos aqueles que estão nos assistindo. Nós te buscamos, ó Deus, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, sabemos que Tu és o Deus soberano e que o Senhor pode todas as coisas. E Pai eterno, nós clamamos para que esse momento seja um momento bom, agradável, de instrução e ensino da Tua Santa Palavra. E que nós possamos receber a Tua Palavra com temor e tremor. E que ela possa produzir em nós, ó Deus, toda aquela transformação que nós precisamos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós vamos ouvir um hino. O nome dele é União com Deus. É um hino do Novo Cântico, que é um hino do inário da Igreja Presbiteriana. Acompanhem comigo este hino. Mais perto quero estar, meu Deus.
Senhor, Betel, aqui virei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, dos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Meu amado, é um hino que fala sobre a ação de Deus, o Deus presente, o Deus que estende a mão, o Deus que sabe daquilo que nós passamos, daquilo que nós necessitamos. Depois de ter ouvido este hino, eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Se caso você tiver uma Bíblia, você pode acompanhar conosco. Preste bastante atenção, meu querido, naquilo que a palavra de Deus está e vai nos dizer. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meu querido, olha, se você olhar e ler todo o capítulo 4 do livro de Atos, você vai notar o seguinte: Pedro e João, eles foram presos. Porque, na verdade, se você voltar mais um pouco, no capítulo 3, ocorreu a cura de um coxo, e quando Pedro e João subiram para o templo, eles realizaram um milagre. Claro, ação de Deus, em que esse coxo foi
completamente curado. E isto acabou caindo nos ouvidos da liderança religiosa da época. Como diz o nosso texto, se você for ver o capítulo 4 no início, sacerdotes, saduceus, eles ficaram ressentidos desse fato e também porque Pedro e João estavam pregando a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador, o Jesus ressurreto dentre os mortos. E o capítulo 4, no seu início, diz que quase 5.000 homens se converteram. Olha só como Deus estava agindo. Então vejamos, pela palavra de Deus e pela pregação, quase 5.000 homens entregaram as suas vidas à pessoa do Senhor Jesus. Então, toda essa situação, o evangelho crescendo, o cristianismo sendo pregado, essas lideranças religiosas da época ficaram preocupadas. E aí, na sequência, você vai perceber que Pedro e João foram presos, foram ameaçados, e quando eles foram ameaçados, eles disseram o seguinte, que eles preferiam seguir a Deus, andar com Deus, do que atender a pessoa de Deus, do que se submeter às ordens dos homens. E aquelas lideranças religiosas perceberam que aqueles homens andaram com Jesus. E aí nós entramos no verso 23 em diante, em que esses homens foram soltos, não é? E foram procurar os irmãos, e ali ocorreu um culto, ocorreu uma reunião de oração, em que eles clamaram a Deus, e Deus respondeu à oração deles. E o tema que eu quero deixar com você essa noite é uma igreja em oração. Uma igreja em oração. Nós podemos dizer o seguinte, olha, que um momento de alegria ocorreu naquela igreja entre os irmãos com a volta dos apóstolos do tribunal. Eu quero elencar aqui pelo menos 6 itens importantes no texto que vai reforçar, esses itens vão reforçar o tema que nós colocamos como uma igreja em oração. O primeiro item, primeiro aspecto, é que o caráter da oração foi coletivo. O caráter da oração foi coletivo. Diz o texto, unânimes levantaram a voz a Deus. É o que diz o verso 24. A primeira perseguição aos apóstolos foi seguida de uma reunião de oração. O melhor método que a igreja entendeu para se levantar contra a perseguição foi se reunir em oração. Você vai notar, meu amado, que os discípulos não ficaram irados, eles não quiseram se vingar, não entraram com uma ação contra o Estado, contra o Império, dizendo, olha, esta prisão foi irregular, ilegal. Não. Você percebe que eles se reuniram com os demais irmãos porque eles entendiam o seguinte, que a melhor arma contra a guerra é a oração. Eles entenderam, e também nós entendemos, que quando nos curvamos diante de Deus, levantamos-nos diante dos homens. Quando colocamos os olhos em Deus, perdemos o medo da ameaça dos homens. Então esse foi o primeiro aspecto aqui que nós podemos levantar no texto. Esses homens, quando retornaram, a primeira coisa que eles fizeram foram buscar o apoio, a oração, a companhia dos irmãos da igreja. Então, foi uma oração coletiva. E aí você percebe, meu querido, como é importante nós nos reunirmos na igreja para orar
pela igreja, pelos trabalhos, pelos irmãos, por aqueles que passam por dificuldades, pelos enfermos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão sendo acometidos por essa pandemia. Então, melhor arma que nós temos hoje é buscar a pessoa de Deus. E nada melhor do que estarmos juntos com os nossos irmãos. Uma outra questão que nós podemos colocar aqui desta igreja em oração é que foi uma oração com teor e base bíblica. Eu vou repetir. Foi uma oração com teor e base bíblica. Você vai notar que no verso 25, eles recordaram as palavras do rei Davi. Fala assim, olha, porque disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Meu querido, olha, esse trecho ele foi extraído do Salmo 2, versos 1 e 2. E é considerado um salmo messiânico, com aplicação especial, claro, à pessoa de Jesus. O que você vai notar aí no texto? Olha, por que enfureceram os gentios? Isto é, meu amado, é perfeitamente possível que aquele grupo de crentes, em forma de reunião de oração, após ouvir os relatos dos apóstolos, eles entoaram então, segundo o texto, o salmo na sua inteireza, embora registrado aqui apenas os versos 1 e 2. Uma outra questão que você percebe aí, quando o texto fala assim, enfureceram, isto é, o termo enfurecer, ele é interessante porque ele significava o relincho ou bufo de um cavalo. Isto é, quando foi registrado e colocado esse termo, subentende-se a questão e a comparação das autoridades religiosas com a ira de um animal. Em outras palavras, o texto está dizendo assim, esses homens, essas autoridades, ficaram muito irritadas. Essas autoridades, elas se levantaram com muita raiva pelo fato de um milagre ocorrido, pelo fato deles pregarem a pessoa de Jesus. Diz aí no texto, imaginaram coisas vãs. As coisas vãs, nós podemos entender aqui que são diversos artifícios que os homens imaginam para tentar derrotar a pessoa de Jesus, para tentar barrar o crescimento do cristianismo. De uma outra forma, eles estavam querendo prender, segurar, porque o cristianismo e a pregação da palavra de Deus, o cristianismo, poderiam colocar as estruturas judaicas numa situação bem difícil. Quando nós olhamos para esse termo imaginaram coisas vãs, nós podemos entender também o seguinte, que muitos homens, muitas pessoas, muitos ímpios se levantam com pensamentos vazios e inúteis, se opondo à pregação do Evangelho. Você já observou, já ouviu, já assistiu que muitas pessoas zombam de Deus, zombam dos crentes, não é? Tem muita gente que, na verdade, relincham do cristianismo, falam mal de Deus. E a forma como eles têm para tentar agredir a pessoa de Deus é perseguindo os cristãos. Meu querido, quando nós colocamos aqui que foi uma oração com teor e base bíblica, nunca se esqueça que todas as vezes que você
ou a igreja, quando ela se reúne para orar, os pedidos, as colocações, as orações devem ter base bíblica, isto é, quando nós nos colocamos diante de Deus, é necessário você estar diante de Deus com temor e tremor. As suas orações devem ser colocadas de forma que venham a agradar a pessoa de Deus. Então, não é errado você pedir, não é errado você clamar, não é errado você agradecer, não é errado você interceder. Mas todas as vezes que você se colocar diante de Deus, faça isso com humildade e os termos, as colocações feitas devem ter base na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus, Ele vai atuar, Ele vai agir. E você vai notar, e nós vamos falar logo mais, que a resposta de Deus veio porque as orações, os corações, as intenções desses homens, desta igreja, deste grupo reunido agora, estavam de acordo com a vontade de Deus. Outra questão que eu posso colocar aqui sobre esse tema, uma oração, uma igreja em oração, é que foi uma oração atual. Foi uma oração atual. Isto é, referiu-se aos problemas da época, do momento. Você pode ver isso aí, meu querido, né, se você tiver a sua Bíblia, no verso 29, que diz assim, olha, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, olha só, Pedro e João haviam desafiado o Sinédrio. E segundo se vê no verso 20, embora não faz parte aqui do nosso texto, mas eu quero ler para você, diz assim, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esses apóstolos foram ameaçados. E então o que eles fizeram? Eles desafiaram a autoridade do Sinédrio, conforme nós podemos ver no verso 20. Quando eles oraram, de acordo com o verso 29, eles oram cientes de que eles eram pessoas fracas e que eles precisavam da ação de Deus para continuarem anunciando e pregando a palavra de Deus. Então, quando eles desafiaram o Sinédrio no verso 20, eles agora, no verso 29, buscam a Deus para que Deus pudesse fortalecê-los, para que eles pudessem dar continuidade à pregação da palavra de Deus. Meu amado, olha, você vai notar que esses homens, Pedro e João, eles demonstraram ousadia quando eles estavam diante da liderança religiosa da época. Como nós colocamos aqui, foi uma oração atual, porque qual que era o problema? Eles estavam sendo perseguidos. E aí, eles pedem a Deus que fortalecessem eles e a igreja, porque uma perseguição estava se iniciando e eles precisavam de um dom especial para a igreja continuar firme, forte e fiel, mesmo diante da perseguição da liderança religiosa da época. Agora, você vai notar no texto que a perseguição não era contra a igreja, não era contra homens e mulheres, mas era contra a pessoa de Deus. Na verdade, meu amado, quando as perseguições ocorrem, quando os crentes são perseguidos, mortos até muitas vezes, entenda o seguinte, que a perseguição não é contra nós. A perseguição é contra Deus. Eles conspiram contra a pessoa de Jesus. E a forma que eles têm para afrontar a Deus é matando e perseguindo os cristãos. Quando você percebe que os homens, Pedro e João e a igreja, quando eles oraram pedindo a Deus para fortalecê-los, o que eles estão dizendo? Olha, Deus nos ajude, porque eles estão se levantando contra o Senhor e não contra nós. E é uma realidade, meu amado, é uma realidade.
você vai perceber que eles colocaram assim, olha, que a preocupação deles não era o sucesso deles. Eles não queriam se aparecer. Olha, nós somos grandes homens, fazemos parte de uma grande igreja, fazemos milagres, sinais. Não, eles na verdade oraram e pediram a Deus que desse ânimo, coragem, porque eles iriam necessitar, porque eram homens, eram falhos. E a perseguição poderia criar um problema seríssimo contra a igreja e contra o cristianismo. Então, meu amado, perceba isso. E eu desafio você também a orar em relação à questão dos problemas que nós vivemos na atualidade. Existem pessoas que se levantam contra Deus, contra o cristianismo, pessoas zombam de nós, pessoas, eles acabam declarando que são ateus, que nós estamos perdendo tempo e, infelizmente, nós temos percebido isso. A nossa preocupação e a nossa oração é para que nós tenhamos liberdade no nosso país. E uma das formas das quais nós temos visto no nosso país e devemos orar é para impedir as autoridades que proíbam a pregação e o ensino da palavra de Deus. Então, é dever da igreja se ajuntar, orar e clamar pelos problemas que nós estamos vivendo. Não só a questão da pandemia, mas também em relação a uma futura proibição da igreja se reunir em culto e a pregação do evangelho. Uma outra questão que eu quero elencar aqui para você, desse tema, uma igreja em oração, é que foi uma oração que reconheceu a soberania de Deus. Uma oração que reconheceu a soberania de Deus. Diz assim o verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Isto é, quando você percebe o texto dizendo Tu, soberano Senhor, o termo significa autoridade absoluta e irrestrita. Isto é, o senhorio absoluto de Deus é assim destacado pelo texto e pelos homens de Deus. Porque Deus controla todas as coisas. Deus controla os homens. Deus mostra a vontade dele. Mesmo os homens malignos se levantando contra Deus, mesmo os homens malignos tentando criar dispositivos para perseguir a igreja, entenda uma coisa: Deus é soberano. Ele sabe do que está acontecendo. E nós somos desafiados a continuar a confiar na pessoa de Deus. Nós temos que aprender a não temer os homens. Foi isso que esses homens disseram para aquelas autoridades. Isto é, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Isto é, esses homens estavam anunciando tudo aquilo que eles tinham ouvido e visto na pessoa de Jesus. E fica o desafio para nós, porque essa igreja, ela não abaixou a cabeça. A igreja primitiva não fechou as portas dizendo: olha, nós vamos encerrar nossos trabalhos. Não, você vai perceber, meu amado, que a igreja aprendeu a confiar na pessoa de Deus, porque eles sabiam muito bem que se Deus é aquele que é o autor e consumador da fé, eles sabendo que Deus é o criador dos céus e da terra, que Deus é soberano, olha, o trabalho, a pregação, a igreja, Deus também estaria presente. Se Deus é aquele que coordena todo mundo, meu amado irmão, muito mais a igreja, os filhos de Deus, aqueles que Deus chamou para pregar a verdade e viver a verdade. Você deve entender o seguinte, que os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos de Deus.
Não era o sinédrio judaico que estava no controle da situação. Nem mesmo os Césares de Roma estavam no controle. Mas o Deus poderoso que está assentado no trono do universo é poderoso. Mesmo que venhamos a passar pelas perseguições, a igreja deve entender que nós devemos continuar e prosseguir, porque tudo está dentro de um plano estabelecido por Deus. Então, Deus sabe muito bem o que faz e nós devemos aprender com Deus através da leitura dos textos bíblicos e daquilo que Deus realizou no meio da igreja e que nós devemos confiar sempre em Deus. Até mesmo, meu querido, nessa pandemia que nos assusta, e nós devemos continuar crendo que Deus está no controle, não é? Mesmo se nós formos acometidos e mesmo se nós viermos a morrer infectado pela Covid, entenda uma coisa, Deus continua sendo soberano. E ele mostra isso através da palavra dele e na execução do plano que ele tem para a nossa vida e para esse planeta Terra. Uma outra questão que nós podemos colocar aqui de uma igreja em oração é que foi uma oração com 4 petições. Foi uma oração com 4 petições. Diz assim os versos 29 e 30. Olha, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Essa foi a primeira petição. A segunda petição, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A terceira petição, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. A quarta petição, por intermédio do nome do santo servo Jesus. Meu querido irmão, entenda uma coisa, aqueles homens dependiam de Jesus. Quando eles disseram sobre fazer curas, sinais e milagres, aquilo não vinha de um poder próprio do homem ou de serem intelectuais, mas eles reconhecem e pedem, Deus, olha, que nós possamos continuar pregando e junto com a pregação que o Senhor venha realizar no nosso meio curas, sinais e prodígios. Interessante que eles falam assim, olha, Senhor, para a ameaça deles, concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a palavra. Você vai notar, meu querido, que a primeira colocação do texto é olhar para a situação, continuar pregando e depois cura, sinais e prodígios. Eles não inverteram as polaridades. Primeiro se prega, primeiro se anuncia, primeiro se conscientiza e depois cura, sinais e prodígios são solicitados pela igreja para dar autenticidade à palavra de Deus. Curas, sinais e prodígios são credenciais dos apóstolos. Isto é, da mesma forma como Jesus também operou sinais, curas e prodígios para declarar que ele era o Filho de Deus e deixar bem claro a missão dele, os apóstolos também solicitam a Deus que dê esse dom para autenticar a pregação, a palavra de Deus. Você vai notar o seguinte no texto aí, fala assim, olha, Deus estende a mão. Estende a mão. Esse termo trata-se de uma expressão hebraica que indica os juízos e as intervenções divinas. Isto é, Deus age propositalmente na história da humanidade. Então, meu querido, quando você vê aí a colocação do texto, no verso 30, quando estendes a mão
para fazeres curas e sinais e milagres? Isto é, qual que é a preocupação dos homens de Deus? Deus, nós rogamos para que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha demonstrar que o Senhor é o Deus vivo, atuante, que o Senhor está conosco, que a tua mão é poderosa. Que mais? Olha, como eu disse, os milagres e sinais, eles representariam e autenticariam a palavra pregada com autoridade, não para satisfazer a vontade do homem, mas para ficar patente a existência de Deus e para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, olha, foi uma oração com 4 petições. E o último item que eu quero colocar aqui de uma igreja em oração foi uma oração com resultado imediato. O que você vai perceber? Diz o texto que eles buscaram a Deus para pedir forças para enfrentar as perseguições movidas pelo judaísmo e também para que Deus desse a força necessária para o êxito da missão. Você vai notar o seguinte, olha, na história da igreja primitiva e cristã, Deus sempre respondeu às orações. E o interessante é que Deus é aquele que renova a nossa vida. Quando você busca a Deus, e nós devemos buscar para uma renovação desse poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos tranquilos, sossegados e caminhando de uma forma tão simples. E você pode perceber pelo texto que houve uma renovação especial, talvez, diante daquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Meu amado, é necessário você também buscar a Deus e pedir a Deus que renove as suas forças, a sua crença na pessoa de Deus, a sua fé. Porque às vezes nós vamos levando a nossa vida tranquilamente, sossegados. E precisamos da ação de Deus para que nós possamos ter novamente aquele fogo, aquele ardor da presença real de Jesus na nossa vida. Você vai notar pelo texto que ocorreu um terremoto. E a ocorrência do terremoto entendemos que foi um amém divino à oração da igreja primitiva. Isto é, Deus respondeu à oração daquela igreja. Deus demonstrou que ele estava atento às orações daquela igreja. E a vontade de Deus ficou patente na história e na vida daquela igreja. Além disso, nós aprendemos que a vida espiritual bem-sucedida precisa de períodos de renovação da graça divina. Porquanto, ninguém pode depender tão somente de experiências passadas, mas deve sempre estar seguro da renovação do poder divino. Por isso que eu falei da importância de você buscar a Deus e ter essa renovação, clamar a Deus com temor e tremor para que Deus possa agir na sua vida. Meu querido, se você não buscar a pessoa de Deus, se você continuar frio, apagado, desanimado, Deus não pode agir na sua vida. Deus não pode mostrar através de você que Ele existe. E outra coisa, se nós não estivermos arraigados e solidificados na palavra de Deus, se nós não tivermos essa renovação especial do poder do Espírito Santo, nós não teremos forças suficientes para vencer as dificuldades e as perseguições que logo virão. Por isso, você vai notar que foi uma oração com resultado imediato. Deus responde às orações. Creia nisso. Deus responde às orações no tempo certo e na hora certa. O que você não pode é desistir e ficar desanimado. E eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte, olha, os discípulos foram
procurar os irmãos. Primeira coisa que eles fizeram quando saíram da prisão, foram procurar os irmãos, procurar a igreja. Eles foram compartilhar a alegria pela libertação. Eles não foram festejar, eles não foram beber, eles não foram se divertir, não é? Eles não foram espairecer aí por causa, olha, nós saímos, agora a gente vai nos alegrar, nós vamos tomar umas e outras. Olha, eles foram para a igreja, eles foram procurar os irmãos, a comunhão dos irmãos. Aí você vê, meu amado irmão, a importância da igreja, porque uma igreja unida, uma igreja fiel, uma igreja que busca a Deus, ela vai dar, junto com a comunhão dos irmãos, toda aquela força necessária para nós continuarmos. Entenda também o seguinte, o nosso Deus é um Deus que ouve as orações daqueles que confiam nele. Então, nunca se esqueça disso. Deus ouve as orações. Outra questão, não existiu ódio da parte dos discípulos e nem vingança. Você vai perceber que eles foram dominados pelo temor e tremor à pessoa de Deus e não aos homens. Não é? Eles se posicionaram diante das ameaças, dizendo, olha, nós vamos atender a Deus. Nosso objetivo é andar com Deus. Por isso nós cremos, queridos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a conclusão é essa. Nós vivemos, o nome de Cristo é zombado, achincalhado, mas nós devemos continuar. Nós não devemos retroceder, nós temos que caminhar, ir à frente, passo a passo, declarando que Deus é aquele que está indo à nossa frente. Agora, a igreja só pode caminhar e vencer se ela tiver uma atitude de oração diante de Deus. Essa é a maior arma que nós temos, oração e pregação da palavra de Deus. Os sinais, os milagres, os prodígios, quem vai realizar é Deus. Nós apenas somos instrumentos nas mãos do Pai soberano para levar as pessoas a entender que existe um Deus soberano. Meu amado, que Deus te abençoe e que você possa ficar firme na palavra e na pessoa do nosso bom Deus. Meu querido ouvinte, diante daquilo que nós anunciamos, eu quero, junto com você, ouvir uma mensagem cantada. É um hino que se chama Em Fervente Oração. Acompanhem comigo. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor
glorificar Ele. Se orares, porém, sem o teu coração, ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares no Diga isso. Quando tudo deixares voltar. Escute. Quando tudo perante o Senhor estiver e tudo ser Ele encontrar, só então. Meu amado irmão, ouvinte, meu querido, olha, depois de nós ouvirmos este hino que fala a questão de que a nossa oração tem que ser uma oração fervorosa, uma oração de dedicação, de busca, de fé, de esperança, eu quero orar com você nesse instante e rogar as bênçãos de Deus para a sua vida. Cubra a sua cabeça, se você puder, nesse momento. E ore comigo. Pai eterno, nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que sempre está presente. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor responde, o Senhor ouve e responde às nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos deixa bem claro que o Senhor é quem domina todas as coisas, que nós não devemos temer os homens, que nós não devemos temer, ó Deus, as autoridades, aqueles que se levantam contra ti. Nós sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que age. Sabemos, ó Deus, que ninguém pode tirar o teu poder. Os homens são passageiros, as leis são passageiras, mas o Senhor é o Deus que age por completo. E nesse momento nós clamamos para que o Senhor possa colocar no coração de cada irmão, de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, o Senhor possa colocar fé, esperança, crença, e que eles possam crer em Ti, ó Deus. Crer que os problemas podem ser resolvidos, que as doenças, as enfermidades podem ser curadas, que as perseguições possam desaparecer. E clamamos também, ó Deus, em nome de Jesus, para que diante das dificuldades que nós estamos passando, que a igreja não venha desistir, que a igreja possa se reunir para clamar, para suplicar, rogar pela situação que nós estamos vivendo neste momento em nosso país.
paz. E rogamos também a Deus que o Senhor abençoe a cada um, dando a todos um bom término de noite, uma noite de descanso e sono reparador para o dia de amanhã, e que tu, ó Deus, possa dar uma boa semana a todos aqueles que nos assistem. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, nosso desejo é que Deus te abençoe ricamente. A Igreja Presbiteriana de Porto Belo e a nossa igreja em Zimbros, nós vamos dar uma pausa nos trabalhos, porque houve um aumento da Covid, tanto em Porto Belo quanto na cidade de Bombinhas. Então, nós estamos dando uma pausa de pelo menos 15 dias. Isto é, nós vamos retornar aos trabalhos, no caso de Porto Belo, de quinta e domingo, a partir do dia 9 de julho. E também a nossa congregação em Zimbros, da mesma forma. Nosso desejo é que em breve possamos retornar e que possamos ter uma resposta boa das nossas autoridades aqui das nossas cidades, declarando que este pico da Covid está diminuindo. Esta é a nossa oração, para que logo nós possamos ter um bom resultado na diminuição da Covid, não só aqui em nossas cidades, mas também no nosso país. Que Deus te abençoe, um forte abraço e que você tenha uma boa semana. Amém.